Queridos amigos e amigas, alegria de estarmos juntos, rezando com a Palavra de Deus, nesta sexta-feira, 28 de janeiro. Dia dedicado também a alguém muito especial na história teológica, na história da Igreja, São Tomás de Aquino, mas também muito significativo em toda a questão da filosofia. Ele tem uma obra, volumes enormes, chamado A Suma Teológica, São Tomás de Aquino. E hoje é o dia de São Tomás de Aquino, que foi também doutor da Igreja. Vejam que para a gente entender tantas coisas, nós tivemos que ir em busca daqueles que, dotados de uma capacidade enorme, foram capazes de também nos introduzir numa reflexão. Como é importante refletir, como é importante o exercício do pensar, como é importante olhar a vida sempre a partir de um novo horizonte, conservando aquilo que sustenta uma vida. E nós sabemos o quanto a espiritualidade é importante. Então que esta sexta-feira seja abençoada. Com esta sexta-feira, é a última sexta-feira do mês de janeiro. Estamos indo para o seu final. Mas isso também não nos preocupa. Por quê? Porque o tempo cumpre um papel tão bonito e nós vamos somando vida, agregamos vida no tempo. Que o Senhor nos acompanhe nesse momento de prece. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a palavra de Deus desta sexta-feira é Marcos capítulo 4, versículos 26 a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que interessante, que bonito isso, esse universo. Jesus nos faz pensar em muitos detalhes. Olha só, esse evangelho, primeiro lembrando que Jesus utilizava o que era comum lá no seu tempo para as pessoas entenderem. Qual foi a primeira parte do evangelho de hoje? O que Jesus queria dizer? Que existe uma força, nem sempre visível, que faz com que a vontade de Deus aconteça, o melhor aconteça, que o bem aconteça. E para dizer isso, o que ele se utiliza? Do que ele se utiliza? Olha só, ele diz que o semeador lança a semente na terra. E a semente, dia e noite, ninguém precisa fazer nada por ela, né? Claro, se tiver que regar, né? Precisa chuva, precisa as condições
climáticas favoráveis, mas olha só, a semente, tu olha para uma sementinha, às vezes tu diz, nossa, isso aqui nem parece que tem vida. E quando germina, que tamanho, que grandiosidade, que beleza. Jesus estava querendo dizer o quê? Vejam que Ele nos envia para irmos como ovelhas em meio a lobos. E hoje Ele diz, olha, a semente, quando lançada, ninguém precisa fazer mais nada, contanto que o clima seja favorável, mas ela tem uma força enorme. Nós precisamos anunciar Jesus. Depois, o Espírito Santo faz desabrochar. Quantas pessoas que ficam longe de Deus por um longo tempo e depois elas voltam. Depois elas voltam. Isso é maravilhoso isso. Então vejam como é importante tudo isso, como é muito importante isso. De nós termos clareza de que as coisas de Deus, elas têm uma energia enorme dentro delas. Não é o mal que vai impedir que o bem aconteça, não é. Por isso que vocês sabem, eu sou um pouco insistente em algumas coisas. Tem muita gente acreditando na força do mal. Eu acredito na força do bem. Eu acredito na força do bem, porque Deus é o bem. Ele é o bem maior. E olha só, Jesus aproveita, dizendo que a semente tem uma força extraordinária, mas ele fala também de um tipo de semente. Ele fala da semente de mostarda. Mostarda para nós é uma hortaliça. Naquele tempo, lá naquela região, hoje tem grandes árvores, semente quase invisível, uma árvore enorme. E aí o que Jesus quer dizer com isso? Mesmo que seja bem pequenininho, bem pequeno, quase invisível, o bem que você está fazendo hoje, esse bem é capaz de transbordar, porque é Deus quem multiplica. Se de uma sementinha quase que invisível, a gente tem uma grande árvore, imagine se o bem é feito com amor, com muita dedicação, nunca é pequeno. Bom, o amor nunca deixa nada pequeno, sempre multiplica. Tenhamos amor. Nós também podemos ser aquela sementinha quase invisível de mostarda. Junto com outras sementinhas, nós vamos poder transformar tantas coisas. E eu posso dizer pela experiência, e dá certo, muito certo. Sintamos dentro de nós essa grande energia, esta força. Por isso rezemos, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos pedir a bênção de Deus sobre todos nós, que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos guarde sempre e nos dê a paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Sobre todos nós desça a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem, santa alegria.